Pode ler. Tá perdido? Tô te entendendo não, varão. Ei, irmãos, vamos fazer um negócio aqui. Gabriel, Diga. se eu for ler, vai passar o microfone para passar aí no Tudo bem. Tá bom? Vai aqui. Isso! Você é um menino muito abençoado. É para sair no áudio aqui. É todo? Isso. Microfone. Não dá para o microfone ali? Muito bem. A imagem que descreve um relacionamento. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que a palavra prega portenos, traduzida em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. A esposa de Cristo... Só isso. É só isso. Vai passar para outra pessoa. Tô te entendendo não, abençoado. Vamos lá. A noiva de Cristo. No casamento judaico, na tradição judaica, existem 3 fases para o casamento. Quantas fases? 3 fases para o casamento. Vamos falar comigo. Promessa, desposamento e bodas. Essas são as 3 fases do casamento judaico. Como assim? Porque na tradição judaica é totalmente contrário do que a nossa tradição, a nossa cultura. Porque nós estamos no Ocidente. Então é a cultura ocidental. E a cultura deles é a cultura oriental. Então anote isso aí. As 3 fases do casamento. A primeira, a promessa. Presta atenção, vou explicar aqui e aí você vai anotando, vai descrevendo. Eu vou pedir para alguns irmãos abrirem aí, para a gente conseguir entender. As 3 fases do casamento. Como eu disse, a cultura judaica é totalmente diferente da nossa. Lá na cultura judaica não existe namoro. Não existe namoro. Se nós formos seguir a cultura da Bíblia, ninguém poderia namorar. Ah, vamos namorar para depois casar. Não. Já é chegar o noivado. O noivado é o namoro. Mas nós estamos na cultura, como eu disse, nós estamos na cultura ocidental. Nós não estamos na cultura oriental. Então, a cultura deles não tem namoro. Já chega para noivar. E aí aquela pessoa para noivar e para casar. Então a primeira fase é a promessa. A escolha da noiva era pelo pai ou pelo servo. Ia escolher a noiva, como tem em Gênesis capítulo 2, versículo 2, Gênesis capítulo 24, versículo 2 ao versículo 4. Abraão fala para o seu servo, escolha uma esposa para o meu filho Isaque. Ele falou, tá bom. Por quê? Abraão já era muito velho. Ele não poderia viajar para procurar a esposa de Isaque. Então ele mandou um servo. Então a escolha da esposa poderia ser pelo pai ou pelo servo. Estão entendendo? Amém? Que é muita coisa para vocês pegarem. Então eu vou explicar devagarzinho. A escolha da noiva é feita pelo pai ou pelo servo. Na ausência do pai, o servo tinha autonomia. Aí Abraão falou para o seu servo, coloca a sua mão debaixo da minha coxa e jure para mim que você não vai escolher uma mulher pagão, mas vai escolher uma mulher da nossa família, uma mulher que siga os princípios bíblicos. Ele sim, aí colocou a mão debaixo da coxa de Abraão. Por que isso? Porque a coxa era sinal de honra. Então, quando colocasse a mão debaixo da coxa de Abraão, ele estava fazendo uma promessa, um pacto com Abraão, ele deveria seguir aquilo que Abraão estava falando. Amém? Então, Abraão designou seu servo. Então, Abraão é um tipo de Deus, representa Deus. Isaac representa Jesus. E o servo de Abraão, que escolheu a esposa para Isaac, representa João Batista, que preparou o caminho, que abriu o caminho. Estão entendendo até aí? Depois disso, ele vai lá, prepara tudo isso. Ou o pai
ou o servo. Depois de aceitar o pedido, vem a realização do noivado. Depois que aceita, você quer casar com um servo com o filho do meu servo? Sim, eu quero. Ou então, se o pai fosse, você quer casar com meu filho? Aí a menina poderia aceitar ou rejeitar. Como algumas pessoas pensam, a mulher é obrigada a casar com o homem sem querer. Não. O pai perguntava se a filha queria casar com um homem. E se ela não quisesse, acabou. Lógico, tinha alguns pais que forçavam para que pudesse ter um relacionamento político. Não era por amor, mas era por política. Então, a menina, ela decidia se queria aceitar ou não. Ela aceitando, aí vinha a realização do noivado. O noivado, o pai e o noivo ia até a casa da noiva e batia na porta. E aí o pai da noiva olhava pela brecha e falava, é o pretendente. Aí ia lá e perguntava para a filha, filha, é o seu pretendente, você quer que abra a porta ou você quer que eu deixe a porta fechada e não receba? Ela falava, sim, eu quero. Mas se ela falasse, não, não quero, aí não atendia. Isso dá alusão o quê? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O que Jesus disse? Eis que estou à porta e o quê? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então você vê, irmãos, que na Bíblia não fala as coisas por acaso. Tudo tem um propósito. Então Jesus é o noivo que está batendo na porta. E essa passagem não é para a pessoa que não é cristã, é para a pessoa que é cristã. Porque Jesus está batendo na nossa porta. Porque Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Então o pai da menina abria. Ele abria a porta, então eles entravam. Aí vinha a realização do noivado. Depois que eles entravam, tinha um contrato. Eles assinavam um contrato. Esse contrato era unilateral, ou seja, as duas partes deveriam assinar o contrato. E esse contrato, anote essa palavra, é a ketubá. Anote aí, ketubá. K-E-T-U-B-A-R. Ketubá. O que é ketubá? É um contrato falando dos direitos da noiva, a proteção à noiva e a responsabilidade do noivo. Ou seja, a ketubá, irmã Eva, era um contrato que falava os deveres do noivo e as autonomias ou os privilégios da noiva. Então tinha que assinar esse contrato. Era um contrato já assinando para que pudesse ficar tudo certo para o casamento. E essa ketubá, ela representa o Novo Testamento, porque Jesus já assinou o Novo Testamento. Deixa eu dar um glória. Jesus já assinou o Novo Testamento. Jesus já deixou o testamento. Então, a ketubá era assinada por 7 pessoas. Quantas pessoas? 7. Nada é por acaso. 7 é o número da completude. Então, a ketubá era assinada por 7 pessoas. Fala comigo. Os pais do noivo. Os pais do noivo. 2 pessoas. Conta comigo. Os pais da noiva. Os pais da noiva. 4 pessoas. Os noivos. 6 pessoas. E a 7ª pessoa era o rabi, ou rabino, que estava efetuando, que estava fazendo o casamento. Estão pegando? Estão pegando até aí? Vamos lá. A mulher, quando assinava esse contrato, fazia tudo isso, ela tinha que guardar esse contrato. Por quê? Porque ele protegia ela. Ela não poderia perder. E uma vez que o noivo assinava, ele não poderia voltar atrás. Uma vez que o noivo assinava, ele não poderia. A noiva poderia? Sim, a noiva poderia falar, não quero mais casar com ele. Mas o noivo não poderia falar, eu não quero mais casar com ela. O noivo deveria falar, eu vou casar com ela. Mas se ela quisesse desistir, ela poderia. Isso retrata quem? Jesus e a igreja. Jesus já assinou o contrato na cruz do Calvário. Ele não vai voltar mais atrás. Então, o que Jesus fez é irrevogável. Não tem como mais voltar atrás. Mas nós que somos a noiva, às vezes, todos os dias, nós rejeitamos a Jesus. Tá entendendo ou não? O noivo não vai mais voltar atrás. O contrato já está assinado. Mas a noiva, ela pode querer voltar atrás. E não querer assinar o contrato mais. Não querer seguir o contrato. Então, a igreja, muitas vezes, rejeita Jesus. Mas Jesus jamais vai rejeitar a igreja. Você deixou de dar um glória. A igreja pode até rejeitar Jesus. Mas Jesus jamais irá rejeitar a igreja. Vamos lá, continuando.
Após assinar o contrato, tudo certinho, tudo bonitinho, vinha a outra fase. O que é uma fase? Para poder participar dessa celebração. Eles bebiam 4 tipos de vinho. Quanto tipo? 4 tipos de vinho. Caiu essa misericórdia aqui. Show. Eles bebiam 4 tipos de vinho. E no vinho era o cálice. Primeiro, cálice da santificação e servitude. Aliança de sangue. Ou seja, todos os membros da família bebiam esse cálice, esse vinho, para que pudesse representar a união entre a família. Isso representa o quê? A ceia do Senhor. A igreja participa do corpo e do sangue de Jesus para representar a união com Cristo. Então, esse primeiro cálice que as famílias bebiam era para representar a união. Isso que a igreja faz. Nós, quando participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos falando que nós somos uma família só. Apenas uma família. E que não há divisão. Todos nós somos o mesmo. O segundo cálice é o pacto de sal. Somente os noivos, o pai da noiva e o pai do noivo bebiam para representar uma aliança. Terceiro cálice, cálice da redenção. Tirava a sandália, o pacto da sandália, pacto da herança. Apenas os noivos poderiam participar. Ou seja, era um pacto que os noivos estavam fazendo. A partir de hoje, eu vou ter um pacto contigo. E você vai ter um pacto comigo. Nós vamos ter uma aliança. O quarto cálice, cálice do louvor e selo. Já são considerados casados, porém, eles não poderiam dormir juntos. Eles eram considerados casados, porque já tinha assinado o contrato, estava participando de uma celebração, de uma ceia. Então, eles já eram casados, só não poderiam dormir juntos. E o que acontece? O noivo, ele ia para a casa do pai, mas antes de ir para a casa do pai, ele tinha que deixar um penhor. Vou repetir. Ele ia para a casa do pai, mas antes ele tinha que deixar um penhor. Ou seja, um presente para a noiva. Que presente era esse? Poderia ser um anel, poderia ser uma joia, 10 dracmas, como aconteceu, só que tinha que ser superior ao valor de uma moeda. Então, o filho ou o noivo tinha que deixar um presente para a noiva, para mostrar a garantia, falando, eu deixei isso aqui e eu vou voltar para te buscar. Entendeu ou não? Vocês estão entendendo? Estão pegando? Então, o noivo ele tinha que deixar. E o que o noivo Jesus deixou para a igreja? O Espírito Santo como um penhor. Jesus deixou o Espírito Santo para a igreja para mostrar, eu vou para o meu pai, mas eu vou voltar para levar vocês para lá também. Então o noivo, ele deveria fazer isso para garantir a sua volta para buscar a noiva. Após tudo isso, a participar da cerimônia, a beber o vinho, a assinar, né? Pagasse o dote, que o noivo vinha com vinho e com dote. Ele pagava tudo isso, ou seja, pagava o preço. Fazendo analogia, o que Jesus fez. Pagou o preço na cruz do Calvário para nos salvar. E quando o noivo voltava para a casa do pai, era de costume ele não mais beber vinho até voltar para buscar a sua noiva. Eu vou repetir de novo para você entender. Era de costume o noivo não beber mais vinho até voltar para buscar a sua noiva. Não, vocês não estão lembrando nada? Vocês estão lembrando nada? Mateus capítulo 26, versículo 29. Abre aí alguém. Rápido. Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Vocês estão entendendo, irmão, que nada é por acaso? Vocês estão entendendo que nada é por acaso? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mateus 26, 29. Rápido, lê. Lê de novo. Ou seja, Jesus na última ceia falou para os discípulos, eu não vou beber mais vinho até que vocês retornem para lá. Ou seja, Jesus não tá bebendo nada lá na glória. Não tá, porque ele está esperando a igreja para participar do banquete. Então o noivo, ele só poderia beber quando ele voltava e buscava a sua noiva.
Agora nós vamos entrar na segunda fase. Fala comigo. Desposamento. Vamos lá. Após o pedido do noivado, o noivo voltava para a casa do pai para preparar o lugar para a noiva. Glória. Já entrando, vou abrir um parênteses. Entrando em contradição, que algumas pessoas falam de João capítulo 14, que Jesus disse que ia preparar lugar. Não. Jesus já preparou o lugar, já está preparado. Jesus não voltaria para preparar o lugar. Não, já tá preparado. O lugar. Amém ou não amém? Jesus disse, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse o quê? Se, é uma condição. Se não fosse assim, se não tivesse morada, eu voltaria e preparei lugar para vós. Mas como já tem morada, eu não vou preparar. Eu só vou ficar esperando vocês chegar. Glória a Jesus. Então, o noivo ele retornava para a casa do pai e ficava e preparava o aposento. Por quê? Porque seriam 7 dias de festa. E somente quando o pai falasse que estava pronto, é que o filho poderia ir lá buscar a noiva. E quando alguém falasse, quando vai ser o casamento? Sabe o que o filho respondia? O pai sabe. Só quando o pai falasse, vai buscar a noiva, que o filho ia lá. Só o pai sabia quando que seria o casamento. Nem o filho sabia. Aí por isso que Jesus disse que ele não saberia a hora que o pai voltaria. Jesus disse isso. Por quê? Jesus estava falando isso não como Deus, mas como homem. Claro que Jesus sabe. Claro que Jesus sabe. Mas isso é a representação desse casamento judaico. Porque só o pai saberia quando que poderia buscar a noiva. Esse versículo aí, professor, Diga. De que Jesus, se Jesus não sabia, é muito polêmico, porque as pessoas falam que Jesus sabia. Na verdade, como Jesus estava na condição de homem, totalmente ele tinha que homem, se sujeitar a Deus. Ele sujeitou a Deus. Deus era o pai, o pai era o pai dele, era Deus dele. Então ele tinha que submeter a obediência. Ele não sabia. Hoje ele sabe. Mas antes ele não sabia, não. Para provar que ele abriu mão de tudo. Justamente. Ele abriu mão da onipotência, onipresença, onisciência, para não saber, falar, meu pai sabe a hora. O pai sabe. Então vamos lá. Enquanto o noivo voltava para a casa do pai e estava preparando o lugar, a noiva estava preparando o seu vestido. A noiva estava preparando o seu vestido e também carregava consigo uma lâmpada com azeite. Glória a Deus. Por quê? Porque era de costume, o noivo vinha à noite. Então a noiva tinha que dar com o presente que o noivo deu, com as 10 dracmas, por isso que a mulher quando perdeu as 10 dracmas, uma dracma das 10 que ela ganhou, ela teve que procurar, porque se o noivo chegasse naquele momento e ela não tivesse, acabava o casamento. Então, a noiva ela tinha que estar com o vestido pronto e tinha que estar com lâmpada e com a lamparina. Com azeite, é a mesma coisa. Lâmpada e o azeite, preparados para quando o noivo chegasse, ela fosse juntamente com o noivo para a casa do pai. Do pai dele. Vamos lá. Ela tinha que carregar a lâmpada. A noiva deveria convocar as suas melhores amigas. Para quê? Com lâmpadas e azeite. Para aguardar o noivo. E aguardar o grito. Aí vem o noivo. Então a noiva, ela tinha que convocar as suas melhores amigas. Quando ela convocava as suas melhores amigas, ela falava para as suas amigas, olha, tem que estar com azeite e tem que estar também com lamparina. Porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Então, aí a gente vai para aquela passagem, Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens. Eu não sei se vocês já têm ciência disso, mas as 10 virgens não representam a igreja. Não representa, porque a igreja não é amiga do noivo. A igreja é a noiva. A igreja não é uma conhecida do noivo, não. A igreja tem relacionamento com o noivo. Então, tem muitas pessoas que falam, Mateus 25, aqui é a noiva, a igreja tem que estar preparada. Não, claro que a gente pode trazer algumas aplicações. Pode trazer, mas ali não é a igreja. Ali não é a igreja, ali é o povo de Israel. Mas isso é para outra oportunidade. Então, a noiva, ela tinha que estar com as suas amigas preparadas para ouvir o grito. Aí vem o noivo. Aí, na hora da cerimônia, também ninguém sabia. Pois o pai que dava a última palavra. É agora, vamos começar a cerimônia. O noivo
e sua comitiva iam à casa da noiva. Eles iam para a casa da noiva. Aí um membro da comitiva do noivo, o amigo do noivo, ia à frente. E aí ele gritava, aí veio o esposo, aí veio o noivo. Ou seja, era como se fosse uma vila, e eles saíam, irmão, era diferenciado. Porque todo mundo parava para ver o noivo com a sua comitiva, para ir buscar a sua noiva. Então, todo mundo parava. Vamos um vilarejo, um arealzinho da vida. Todo mundo parava para observar. Olha lá, o casamento está acontecendo, o cortejo vai buscar a noiva. Então era uma expectativa. Era uma expectativa para acontecer tudo aquilo. Então, os amigos do noivo gritavam, aí vem o noivo, aí vem o esposo. Aí elas tinham que estar preparadas. Aí quando acontecia tudo isso, os amigos do noivo pegavam a noiva, levavam até a casa do noivo. E os amigos do noivo representam quem? Os apóstolos. Quando eles buscavam a noiva, eles montavam, os amigos do noivo montavam a roupá. O que é roupá? É uma espécie de tenda, porque ali aconteceria a cerimônia do casamento. Então a roupá, eles montavam uma cabanazinha para acontecer o casamento. Porque era um cerimonialista ia lá celebrar, um rabi, um mestre, ele ia lá e celebrava o casamento. E antes de casar, a noiva tinha que passar por um ato de purificação, ou seja, tinha uma água preparada para a noiva, para ela passar, para poder se limpar a sua pele, para poder se encontrar com o noivo. E essa água representa o quê? O batismo. Porque aí a pessoa, antes de ir para a glória, servir a Deus eternamente com ele, a pessoa tem que passar por uma transformação, o batismo. Porque é um sepultamento do velho homem para que o novo homem em Cristo venha viver. Uma nova criatura. Então a noiva ela tinha que passar por todos esses rituais para entrar na terceira fase. Qual a terceira fase? Terceira fase? Qual a terceira? A bodas. A bodas, o casamento era feito embaixo dessa roupa, a qual os amigos do noivo preparavam, com duas testemunhas competentes. Após tudo isso, os noivos iam para a recâmara consumar o casamento. E aí também tinha a festa. E a festa durava aproximadamente 7 dias. Aí entra também aquela parábola que Jesus disse do homem que entrou na festa, da festa nupcial, sem as roupas. Isso aqui representa o casamento. Por quê? Porque o homem entrou na festa sem a roupa que era apropriada para aquela ocasião. Então, ali era o casamento, era feito todos esses rituais para que pudesse consumar o casamento, para que o casamento pudesse ser realizado. E isso tudo, irmão, isso tudo volta para Cristo e a igreja. Por isso que eu disse, nada na Bíblia é em vão. Nada na Bíblia está por acaso. É o casamento judaico. E Jesus trouxe essa analogia para a igreja. Porque vai ter o grande casamento. E esses 7 dias que os convidados, os noivos ficavam se banqueteando, representa os 7 anos de bodas. Bodas do Cordeiro. Aqui na terra, 3 anos e meio de falsa paz. E 3 anos e meio da grande tribulação. Enquanto isso, a noiva de Cristo, a igreja, vai estar na glória, se banqueteando com Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Então, a igreja, ela tem essa figura que está esperando Jesus chegar. Está esperando Jesus chamar ela para eternamente ficar perto dele. Amém ou não amém? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o casamento judaico? Irmão, se nós formos olhar a cultura judaica, a gente vai ver, tudo tem a ver com a palavra do Senhor. Aí você entende que nada na Bíblia é em vão, tudo tem algo por trás da palavra de Deus, mostrando a profundidade, a riqueza da palavra do Senhor. Vamos lá. Subtópico 2, a esposa de Cristo. Irmã Jéssica. A esposa de Cristo. A esposa de Cristo. A esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vivida a imagem da igreja como esposa. Efésios 5, 25, 26. Assim como é destacada a pureza da noiva,
e também a da esposa, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Os 3 tipos de amor. Fala comigo, ágape. O amor de Deus. Esse amor de Deus, o amor. É o amor condicional? É o amor condicional? É o amor condicional? Quem acha que o amor de Deus é condicional? Levanta a mão. Acha que o amor de Deus é condicional? Quem acha que o amor de Deus é incondicional? O que é o amor condicional? O que é o amor incondicional? Irmão EVA, o que é a diferença do amor condicional e o amor incondicional? É o quê? Irmã Daiane, o que é amor condicional e amor incondicional? Irmã Jéssica. Eita! Ô, varão. Cuidado, varãozinho. Irmã Jéssica. Irmão Manuel, em poucas palavras, não é para pregar não, poucas palavras. O que é amor incondicional? Qual a diferença de amor condicional e amor incondicional? É um amor que você aprendeu e passaram para o próximo. Que isso, hein, filósofo? Esse é filósofo demais, Manel. Irmão José Holanda, qual a diferença de amor condicional para amor incondicional? O quê? Cuidado, mano. Lá, lá. Chamando. Ele tá subindo essa linha pra voltar. Hã? Tá, vamos lá. Eu vou explicar isso aqui. Vamos lá. 3 tipos de amor. Primeiro, fala comigo. Ágape. Amor de Deus. Incondicional. Segundo, fala comigo. Filéu. Não é filé não, irmão. É filéu. Filéu. Amor de amigo. Ou seja, amor entre amigos. Como eu amo meu amigo Manel, cabeça pelada. Terceiro, eros. Amor
de casal, ou seja, amor entre homem e mulher, nem amor entre homem e homem não, e nem mulher e mulher não. É amor entre homem e mulher e homem. Então esses são esses três tipos de amor. E o amor incondicional. Qual a diferença de amor condicional para amor incondicional? 1 de João, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Alguém abre aí, por favor. Leia alto, claro e bonito, compassado. 1 de João, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Eita, varão, se banqueteando, hein? Chocólatra. 1 de João, capítulo 4, versículo 18 e 19. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele nos ter amado primeiro. Olha para cá. Em outras traduções, versículo 19. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Então, a diferença de amor condicional para amor incondicional, você vai aprender agora, não vai mais esquecer e vai saber diferenciar se o amor de Deus para nós é condicional ou incondicional. O amor condicional. Por que condicional? É condicionado a algo, a alguma coisa. Amor condicional depende da ocasião. Vamos colocar assim. Amor condicional. Ou seja, amor condicional depende da ocasião. Amor incondicional não depende da ocasião. Ah, você não entendeu nada. Vamos lá. Eu não quero causar conflito entre casais. Irmã Diaconisa Aline, você ama o Daniel? Se quando você conheceu ele fosse um mendigo, um morador de rua, um sujo, você amaria ele, se apaixonaria por ele, você falaria, eu quero casar com ele. Não sei, na hora que eu não lembro meio assim, não, né? Se você conhecesse... Ele não sei. Se você conhecesse ele na rua, jogado, sujo, mendigo, e aí, você amaria ele ou não? Sinceramente, eu acho que não, mas eu não sei. Se fosse o meu Daniel, Irmã Maria do Carmo. Irmã Maria do Carmo. Se fosse contrário do Raimundo Pedras. Se encontrasse na rua, mendigo, sujo, perdido. Irmão Manel. Ninguém aqui é aquela mulher que pegou na mulher com bolada de rua. Ninguém aqui é dela aquela mulher, não. A emoção da vida hoje. Sim. Fala, voz da experiência. No passado eu não faria, mas a partir de hoje eu pegaria e... Mendigo? Você quer mendigo? Não, mendiga. A irmã Nilva, se fosse... Mas antigamente ela não era mendiga, não. Não, mas se fosse... Irmão José Holanda, se a irmã Maria de Fátima fosse uma mendiga, na rua, suja, perdida, o senhor amaria ela do jeito que o senhor ama hoje, pegaria,
meu amor, eu vou te transformar na princesa, eu vou casar contigo. Você faria isso? Seja verdadeiro. Deus conhece nosso coração. Hã? Não, você não está entendendo.